O FED acabou de ser nacionalizado? O Congresso acabou de nacionalizar o FED? Não. Mas a porta para esse resultado foi aberta. Os políticos tradicionais há muito tempo insistem que o Medicare for All, uma renda básica universal, alívio da dívida estudantil e uma série de outros programas públicos tão necessários estão fora de questão porque o governo federal não pode pagar por eles. Mas isso foi antes de Wall Street e o mercado de ações serem direcionados ao suporte de vida por um vírus. De repente, o Congresso descobriu a árvore mágica do dinheiro. Demorou apenas alguns dias para o Congresso aprovar por unanimidade a Lei de Ajuda, Alívio e Segurança Econômica, CARES, que distribuirá os 2,2 trilhões em alívio de crises, a maioria indo para a América corporativa com poucas restrições. Além disso, o Federal Reserve está disponibilizando mais de uns 4 trilhões para bancos, fundos de hedge e outras entidades financeiras de todos os tipos. Reduziu efetivamente a taxa dos fundos federados, a taxa pela qual os bancos tomam empréstimos mutuamente, para zero, e fez uso 1,5 trilhão disponível para o mercado de recompra. É também o Federal Reserve que estará escolhendo a guia para esta bonança, pelo menos para começar. O Banco Central dos Estados Unidos abriu as comportas para flexibilização quantitativa ilimitada, comprando títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas nos montantes necessários para apoiar as funções suaves do mercado. No mês passado, o FED comprou os 650 bilhões em títulos federais. Nesse ritmo, observa a Wall Street na parade, ela será dona de todo o mercado de tesouraria em cerca de 22 meses. Como o presidente do FED de Minneapolis, Neel Kashkari, reconheceu nos 60 Minutes, há uma quantidade infinita de dinheiro no Federal Reserve. Em teoria, a flexibilização quantitativa é apenas uma medida temporária, reversível pela venda de títulos de volta ao mercado quando a economia se recuperar. Mas, na prática, vimos que o que é uma via de mão única. Quando os bancos centrais tentaram revertê-lo com aperto quantitativo, as economias encolheram e os mercados de ações caíram. Portanto, é provável que o FED continue rolando sobre os títulos, o que normalmente acontece de qualquer maneira com a dívida federal. A dívida nunca é realmente paga, mas é transferida de ano para ano. Somente os juros devem ser pagos, no valor dos 575 bilhões em 2019. O benefício de ter o FED, em vez de detentores de títulos privados, manter os títulos é que o FED rebate seus lucros ao Tesouro depois de deduzir seus custos, tornando os empréstimos praticamente sem juros. Empréstimos sem juros acumulados indefinidamente são, na verdade, dinheiro livre. O FED está monetizando a dívida. O que os indivíduos, famílias, comunidades e governos estaduais e locais obterão com esse resgate maciço? Não muito. Indivíduos qualificados receberão um pagamento único muito modesto de US$ 1.200, e os benefícios de desemprego serão estendidos pelos próximos 4 meses. Para os governos locais, os 150 bilhões foram alocados para alívio de crises, e um dos recém-expandidos veículos para fins especiais do FED comprará títulos municipais. Mas não há provisão para reduzir a taxa de juros dos títulos, que normalmente é de 3 ou 4%, mais taxas pesadas de negociadores de títulos e impostos perdidos em questões isentas de impostos. Ao contrário do governo federal, os governos municipais não receberão um desconto nos juros de seus títulos. Os contribuintes foram obviamente enganados neste acordo. David Dayen chama isso de um assalto em andamento. Mas houve alguns desenvolvimentos promissores que poderiam ser aproveitados para o benefício do povo. O FED evidentemente abandonou sua independência e agora está trabalhando em parceria com o Tesouro. Em certo sentido, foi nacionalizado. Uma verdadeira parceria, no entanto, disponibilizaria a imprensa por mais do que apenas comprar ativos corporativos tóxicos.
Um banco central administrado como um serviço público poderia financiar programas projetados para impulsionar a economia, estimular a produtividade e geralmente servir o público. Aproveitando o Banco Central, a razão pela qual o Fed agora está trabalhando com o Tesouro é que ele precisa ajudá-lo a resgatar um setor financeiro sobrecarregado com uma avalanche de ativos desonestos que estão rapidamente perdendo valor. O problema para o Fed é que ele só pode comprar ou emprestar títulos com garantias governamentais, incluindo títulos do Tesouro, títulos lastreados em hipotecas de agências, dívidas emitidas por Fannie Mae e Freddie Mac, sem dúvida, títulos municipais. Para contornar essa ruga, como explica Wolf Richter, o Tesouro criará, ou ressuscitará, uma série de veículos para fins especiais, SPVs, para comprar todos os tipos de ativos financeiros, apoiados por 425 bilhões de dólares em garantia convenientemente fornecida pelo contribuinte dos Estados Unidos por meio do Fundo de Estabilização do Exchange. O Fed emprestará aos SPVs contra essa garantia que, quando alavancada, poderia financiar os 5 trilhões em compras de ativos. Isso inclui títulos municipais, hipotecas que não são de agências, títulos corporativos, papel comercial e toda a variedade de títulos garantidos por ativos. As únicas coisas que o governo ainda não pode, de forma transparente, comprar são ações negociadas em bolsa e títulos de alto rendimento. Diferentemente do que, no qual o Fed transfere ativos para o seu próprio balanço, o Tesouro agora estará comprando ativos e contraindo empréstimos através de SPVs que o Tesouro possuirá e controlará. Os SPVs são uma forma de banco paralelo, que, como todos os bancos, cria dinheiro monetizando dívidas ou transformando-as em algo que pode ser gasto no mercado. O SPV decide quais ativos comprar e toma empréstimos do Banco Central para fazê-lo. O Banco Central cria passivamente os fundos, que são usados para comprar os ativos que lastreiam o empréstimo. Como Jim Bianco escreveu na Bloomberg, em outras palavras, o governo federal está nacionalizando grandes faixas dos mercados financeiros. O Fed está fornecendo dinheiro para isso. A BlackRock fará os negócios. Esse esquema funde essencialmente o Fed e o Tesouro em uma organização. De fato, o Fed está dando ao Tesouro acesso à sua impressora. Isso significa que, no extremo, o governo estaria livre para usar seu controle, e não o controle do Fed, desses SPVs para instruir o Fed a imprimir mais dinheiro para comprar títulos e conceder empréstimos em um esforço para acelerar os mercados financeiros maior entrada na eleição. Dos SPVs designados, atualmente nenhum serve a um objetivo público além de impulsionar os mercados. Mas eles poderiam ser projetados para tais propósitos. Os contribuintes estão ansiosos por reabastecer os 425 bilhões no Fundo de Estabilização do Exchange e devem ter o direito de compartilhar os benefícios. O Congresso poderia designar um veículo para propósitos especiais para financiar seus projetos de infraestrutura e para financiar os serviços públicos tão necessários, incluindo Medicare e para todos, uma renda básica universal, alívio da dívida dos estudantes e programas similares. Também poderia adquirir um controle acionário em bancos insolventes ou devassos, empresas farmacêuticas, empresas de petróleo e outros infratores e regulá-los de uma maneira que atenda ao interesse público. Outra possibilidade seria o Congresso financiar esses programas da maneira usual, emitindo títulos do governo, mas firmar um acordo de parceria primeiro pelo qual o Banco Central compraria os títulos, os rolaria indefinidamente e rebateria os juros para o Tesouro. Foi assim que o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe financiou seus programas de estímulo, sem nenhum dos efeitos inflacionários previstos nos preços ao consumidor.
De fato, o índice de preços ao consumidor japonês está pairando em 0,4%, muito baixo, bem abaixo da meta de 2% do Banco Central, embora o Banco do Japão tenha monetizado quase metade da dívida do governo. Metade da dívida dos Estados Unidos seria superior aos 11 trilhões. Assumindo os 6 trilhões para os atuais resgates corporativos, isso significa que outros os 5 trilhões podem ser monetizados com segurança para programas que beneficiem indivíduos, famílias e governos locais. Como fazer isso sem aumentar os preços ao consumidor será o assunto de outro artigo. Alívio para governos estaduais e locais. Os governos estaduais e locais, que estão na linha de frente para a prestação de serviços de emergência, foram em grande parte deixados de fora da bonança de resgate. Enquanto aguardamos a ação do Congresso, o FED pode disponibilizar empréstimos baratos aos governos locais usando seus poderes existentes sob o Federal Reserve Act SEC 14(2)B, que autoriza o FED a comprar as notas, títulos e notas de governos estaduais e locais com vencimentos de 6 meses ou menos. Como os governos locais precisam equilibrar seus orçamentos, esses empréstimos teriam que ser reembolsados, mas os empréstimos poderiam ser concedidos rolando-os por um período razoável, como é feito com os empréstimos compromissados e a dívida federal. E os empréstimos poderiam ser feitos com a mesma taxa de juros quase zero que os bancos podem emprestar agora. Os governos estaduais e locais são pelo menos tão dignos de crédito quanto os bancos. Eles têm uma base de contribuintes e ativos massivos. De fato, o setor de bancos privados teria sido insolvente há muito tempo, se não fosse o fundo do Banco Central e os resgates do governo federal, incluindo o seguro FDIC, que salvou os bancos da falência na Grande Depressão. Existe uma maneira de os governos estaduais e locais poderem tirar proveito das taxas de juros quase nulas disponíveis para os bancos, mesmo sem ação federal. Eles podem criar seus próprios bancos públicos. Além de dar a eles a capacidade de contrair empréstimos muito mais baratos, ter seus próprios bancos lhes permitiria alavancar seus fundos de empréstimos. Um fundo rotativo de uns 100 milhões emitindo empréstimos a 3% geraria ao Estado uns 3 milhões por ano. Se esses mesmos os 100 milhões fossem usados para capitalizar um banco, ele poderia emitir 10 vezes essa soma em empréstimos, arrecadando os 30 milhões por ano. Os custos precisariam ser deduzidos desses ganhos, incluindo o custo dos fundos. Mas o custo dos fundos é bastante baixo para os bancos hoje. Eles podem tomar empréstimos para atender às suas necessidades de liquidez a partir de seu próprio pool de depósitos, ou a 0,25% no mercado de Fed Funds, ou aproximadamente a mesma taxa no mercado de recompra. As disparidades flagrantes na resposta do Congresso à atual crise refletiram claramente como nosso sistema financeiro é manipulado contra o povo em favor de uma elite rica. Crise é quando a mudança acontece. É a hora dos advogados se unirem em exigir mudanças em nome do povo. Como o economista grego Yanis Varoufakis advertiu em um post recente, sua nova fase da crise está, no mínimo, deixando claro para nós que tudo vale, que tudo é agora possível, se a epidemia ajuda a entregar o bem ou a sociedade mais má dependerá, se os progressistas conseguem se unir. Pois se não o fizermos, como em 2008, os banqueiros, os pivos, os oligarcas e os neofascistas provarão, novamente, que são eles que sabem como não deixar uma boa crise acontecer. Desperdício.